Agora 9h06, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar agora sobre Petrobras, pagamento dos dividendos extraordinários, esse assunto que dominou todas as notícias econômicas desde o fim da semana passada, quando a Petrobras divulgou seu balanço de 2023 e também disse que não pagaria dessa vez dividendos extraordinários aos acionistas. Você acompanhou essa história aqui conosco. Nesse mesmo momento, houve uma queda muito grande do valor das ações da Petrobras nas bolsas, onde elas são negociadas. A companhia perdeu mais de 50 bi de valor de mercado e anteontem, segunda-feira, houve uma reunião entre o presidente da República, o presidente da Petrobras, para falar a respeito desse assunto. Também houve a manifestação pública do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizendo que talvez a Petrobras, em algum momento, retome o pagamento desses dividendos extraordinários. O argumento do presidente da República é o seguinte: a União é majoritária na Petrobras e opta por usar esse dinheiro para fazer investimentos na empresa e não por remunerar os acionistas no Brasil e no exterior. A gente convidou para conversar conosco aqui agora ao vivo no Jornal Gente o economista, professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, como vão vocês? Tudo certo. Vamos falar sobre questões controvertidas. Eu gosto muito, porque eu fui presidente do Palmeiras e teve controvérsia o tempo inteiro. Eu fiz um estádio que até hoje as pessoas ficam, mas a maioria acha que foi correto. Eu tomei uma decisão parecida com a Petrobras deve tomar, olhar para frente, olhar no investimento, olhar para frente. Sempre é assim. Aí queria começar perguntando para o senhor o seguinte: dentro dessa intenção do governo, Desculpa eu ter dado essa introdução tanto quanto abrupta. Não, foi ótima, esclarecedora, professor. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram. Professor, como que o governo poderia, ao mesmo tempo em que anuncia essa vontade de aumentar o investimento da estatal, evitar com que esse anúncio tivesse uma repercussão tão ruim sobre o valor de mercado da companhia? Dá para jogar nas duas pontas, na opinião do senhor? É uma boa pergunta. Essa aqui é uma questão contemporânea, né? Porque vamos voltar um pouco na história, pode ser? Claro. A história das empresas, só para esclarecer a mudança de concepção e de comportamento das empresas. Digamos que no mundo inteiro, nos Estados Unidos, sobretudo no Brasil também, você tinha um período que Adolf Berle e Gardner Means chamavam de o período do poder dos gerentes, né, em que as empresas, na verdade, estão comprometidas com a sua expansão, fazendo investimentos em capacidade produtiva, né? Isso foi o período da Revolução dos Gerentes, foi um período glorioso da história do capitalismo, digamos, tanto americano quanto brasileiro, né? A nossa industrialização foi feita a partir desses critérios, mas essas coisas foram se transformando, e a partir dos anos 80, você criou uma predominância do valor do acionista, né? É só pegar vários estudos que foram feitos a esse respeito, e o valor do acionista corresponde a quê? A você extrair o máximo de valor de um ativo já existente. Então, você paga dividendos, você faz recompra de ações, né? Só buscar os estudos recentes de muitos economistas, não sou eu que só estou dizendo, né? Isso é o que está em discussão aqui, né? O que a Petrobras deve fazer? Ela deve, por exemplo, usar o caixa que ela tem muito, o EBITDA dela é muito elevado. Quer dizer, se você for olhar pelo lucro da Petrobras e pelo valor do EBITDA, você vai ver que a empresa está indo muito bem, as ações não deveriam cair. Mas isso não é bem o que ocorre, né? As ações caem porque houve essa redução nos dividendos. Então, as formas de funcionamento já são diferentes e a Petrobras precisa realmente se colocar numa posição de definir qual é a estratégia dela, porque para uma empresa de energia, que ela vai ser, porque ela vai se transformar numa empresa de energia, ou seja, não vai ser apenas uma empresa que vai produzir combustíveis como petróleo, mas vai avançar na área de hidrogênio verde, etc., é o que está programado, né?
e que é muito importante para a comunidade brasileira, para a sociedade brasileira. É muito importante para a economia brasileira, porque você vai baratear o custo da energia também, né? E a energia não é como mexerica. Se você tem eu estava observando no período recente, em que você repassava todos os choques, aumento de preços internacionais para dentro, né? Isso prejudicava as outras atividades, porque isso não é o preço da mexerica, que tem um efeito só sobre a cesta de consumo de algumas pessoas que consomem mexerica. O combustível é um insumo universal, né? Ele está em todas as atividades. Então a gente precisa tratar com cuidado essa questão, né? Não pode assumir posições assim, ou é isso ou é aquilo. Não, pegar dividendo faz parte, que a Petrobras tem acionistas, que inclusive fora do Brasil. Pagar dividendo é uma coisa obrigatória, mas, por outro lado, você tem que priorizar a estratégia de longo prazo da empresa, que é uma coisa que isso é muito importante para a economia brasileira, inclusive, né? Ela é uma empresa estratégica. Então, não dá para tratar como uma empresa produtora de mexericas, como eu falei. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um privilégio tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria saber o seguinte: as interferências do presidente Lula na Petrobras chegam a ser, causam muito espanto, espécie. Não surpreendem, mas causam um certo espanto, porque, afinal de contas, a legislação até proíbe esse tipo de coisa. A Petrobras é uma empresa ESG. Como explicou aqui um operador de mercado ontem, o G é de gestão, ou de governança, né? E, no entanto, a Petrobras parece abandonar esses princípios. E essas interferências do presidente na Petrobras e também na Vale, a tentativa de retomar ali o controle de uma empresa global como a Vale, custaram às duas empresas um total de 104 bilhões de reais em perda de valor de mercado. O senhor acha que isso pode ser uma tendência, quer dizer, pode provocar essas interferências um certo desalento, um desânimo dos investidores e, com isso, escassear, quer dizer, esse caixa da Petrobras experimentar um processo contínuo de esvaziamento? Quer dizer, se as pessoas não podem mais contar com a garantia dos dividendos, né, que como vinham sendo pagos e prometidos, havia essa expectativa, vão pegar o dinheiro dela e investir em outra coisa, né? O senhor acha que há esse risco em relação à Petrobras especificamente? Não, porque o caixa da Petrobras ele é decorrente do desempenho da empresa no mercado de petróleo, né? Ele não tem muito a ver, aliás, o fato da EBITDA ser elevado foi, se eu não me engano, eu posso estar enganado, foi cerca de 282 bi, né? Esse período recente, que está no balanço da empresa, com uma lucratividade também elevada de 182 bi, entre o cálculo do lucro e do EBITDA, a diferença, um é o caixa, o outro é o resultado, na verdade, operacional da empresa, né? Então, se você for observar esse desempenho, a Petrobras está numa situação excelente, né? É claro que você tem como eu disse, a gente precisa entender o que mudou na forma de concepção e de relação da empresa com o mercado, né? Eu sei que vocês entrevistaram economista de mercado só olha o resultado de curto prazo, né? Eu estou falando do comportamento de longo prazo, da estratégia de longo prazo da empresa, de uma empresa muito importante para o conjunto da economia. Aí é que está a questão, né? Se você for olhar, por exemplo, tem um economista que fez isso para a indústria farmacêutica, chamado William Lazonick, e ele mostra como os prejuízos no investimento e na pesquisa da indústria farmacêutica no mundo inteiro foram muito grandes por causa do valor do acionista. Não estou dizendo que isso seja criminoso, isso é uma forma de... Eu não gosto de moralismo em economia, e muita gente padece desse vício. Você tem que olhar como funciona esse sistema. E esse sistema funciona de modo a maximizar cada vez mais. O pessoal chama de financiarização, que é uma impropriedade, porque
A forma financeira sempre fez parte, desde do século XVII, digamos, gosto de marcar com o surgimento do Banco da Inglaterra, sempre fez parte do funcionamento das economias de mercado capitalista. Então, você falar que os mercados financeiros estão, na verdade, se sobrepondo às outras formas, é uma relação entre formas, né? Não é um problema de ser bonzinho e malzinho. Eu vi outro dia na televisão, fiquei impressionado, ser bonzinho e malzinho, isso aí não serve para explicar nada. Então, são formas diferentes. Então, essa forma financeira acabou se sobrepondo às demais formas que o capitalismo desenvolveu, formas que o levaram a esse nível de diferenciação da economia, de geração de novos produtos, novos empregos não gera tanto jamais, empregos industriais, mas enfim, a gente tem que olhar isso do ponto de vista sistêmico. Então eu estou fazendo essa análise do ponto de vista sistêmico. O que eu estou dizendo é que a forma de funcionamento engendra esse conflito entre a maximização dos dividendos, que está se sobrepondo em muitos casos. Vamos lembrar que eu escrevi outro dia um artigo na revista Carta Capital, aliás, no Valor, um artigo sobre as Big Three. Quem são as Big Three? São os 3 grandes fundos, o BlackRock e mais 2, que, na verdade, tem um domínio da maioria das empresas. Então, a gente tem que olhar isso estruturalmente. A gente não pode ficar com um discurso, porque não sei o quê, porque houve interferência do Lula. O Lula falou uma coisa que ocorre a muita gente, dizer que é preciso atender às necessidades do conjunto da economia. Ele falou uma coisa simples, é o conjunto da economia. O que está acontecendo é que você tem essa divergência entre essa estratégia das empresas de maximizar o shareholder value, desculpe a palavra em inglês, shareholder value, e o desempenho estratégico delas para criar mais riqueza, criar mais emprego, etc, etc. É isso? Ou facilitar a vida das outras, sobretudo se tratando de uma empresa de energia. Sônia Blota aqui, um prazer receber o senhor no Jornal Gente, e na análise o senhor puxa um fio muito importante, por isso que a minha pergunta é, na opinião do senhor, faltam investimentos públicos para alavancar o desenvolvimento do Brasil? Eu digo assim, as estatais devem ser usadas para políticas industriais, como por exemplo, desenvolvimento de indústria, naval, fertilizantes, entre outras? O que é o que o senhor pensa? Sônia, você fez uma pergunta muito oportuna e muito interessante, porque eu vou contar uma historieta, posso? Que talvez ajude a entender. A gente adora as histórias do senhor, pode contar. Não, as minhas histórias. Não, eu quero contar uma historieta que nos anos 80, começo dos anos 80, quando nós estávamos ali no limiar da crise da dívida externa, né? Que depois, se vocês quiserem, a gente discute, mas não agora. Os chineses vieram ao Brasil e tiveram uma longa conversa com o ministro Delfim Neto, meu amigo, apesar da gente ter divergido, meu amigo em alguns momentos, mas que é uma pessoa, infelizmente ele está recolhido em Jundiaí, mas que é uma pessoa de uma cultura, de uma formação econômica espetacular, esplendorosa, tanto que ele foi o pai do milagre brasileiro, né? Eu briguei contra ele porque eu era assessor do Dr. Ulisses Guimarães, então briguei contra a ditadura, né? Mas ele foi meu amigo, eu apoiei a candidatura dele para deputado e tal, porque eu reconheço nele um homem público muito interessante, com todas as limitações que todos nós temos, né? Mas os chineses vieram aqui para aprender com a experiência brasileira, a experiência da industrialização brasileira. Então, vamos fazer um resumo de como foi aquilo, né? Na industrialização brasileira, sobretudo no período juscelino, né? Você tinha uma articulação que os chineses reproduziram na economia deles com grande sucesso, uma articulação entre o investimento público, sobretudo aquele decorrente das empresas públicas, Eletrobras, Petrobras, etc.,
e todas as outras empresas públicas, criando espaço para a expansão do investimento privado. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Você tocou num ponto crucial. O investimento público, ao gerar renda, ele cria espaço para o investimento privado, porque ele melhora as expectativas dos investidores, etc. E naquele momento, é claro que tinha uma peculiaridade da situação histórica e da situação externa do Brasil naquele momento. O que entrou de investimento no Brasil, não sei se você é muito jovem, estou vendo você é bem jovem. Você é parente do Blota? Eu sou neta dele. Você é filha? Eu não sou tão jovem. Sou neta, mas eu não sou tão jovem assim, viu, professor? Eu já tenho 50. Eu lembro. Ah, você tem 50, mas você, para mim, eu tenho 81, então, para mim, você é jovem. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Então, você tinha uma população. Isso eu vou voltar ao problema de uma entre público giram hoje, o artigo Luiz Natal, que foram criados nesse momento. Antônio Hermílio de Moraes, Cláudio Bardella, Kaczynski, o nosso Mindlin, né? Vida. Olha, no momento que o professor Luiz Gonzaga Beluso ia contar a história para a gente, o áudio começou a picotar. Que pena, viu? Mas a gente vai trazer aqui essa conversa de novo com o professor Luiz Gonzaga Beluso, porque ainda faltou aqui para a gente entender qual ia ser a comparação que ele ia fazer com os chineses que vieram ao Brasil e a questão sobre o investimento estatal na economia, o quanto isso pode criar aqui um ambiente diferente de negócios. No Jornal Gente, a gente sempre abre aqui a discussão desses assuntos polêmicos, coloca vários pontos de vista para você conhecer, chegar à sua posição, enfim, essa mesa aqui tradicional do debate de ideias do Rádio do Brasil, hoje também no canal Band News TV. Aliás, o Jornal Gente segue agora no ar na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Você fica na companhia do Manhã Band News. É 9h31, às vezes a internet não ajuda a gente, né? Foi o que aconteceu agora há pouquinho na nossa conversa com o professor de Economia da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, que já está de volta conosco. Deixa eu ver só como é que está o som do senhor, professor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo, a gente também ouve o senhor muito bem. Então eu vou devolver aqui para a Sônia Blota, que está conosco direto de Paris, para ela refazer a pergunta que o senhor começou a responder quando travou a nossa conexão. Oi, Sônia. Oi, Thaís. Oi, professor. Eu perguntei para o professor a questão de se faltam investimentos públicos para alavancar o desenvolvimento do Brasil, se as estatais devem ser usadas para políticas industriais, como desenvolvimento de indústria, naval, fertilizante, entre outras. E o senhor estava brilhantemente nos respondendo. Gostaria que o senhor retomasse a sua resposta. Muito obrigado, Sônia. Eu estava, na verdade, explicando o papel que as empresas públicas, portanto, investimento público, tiveram na industrialização brasileira no período juscelino, né? Eu relatei que em 1980 os chineses vieram aqui, eles tinham acabado de se livrar daquele fardo que era a economia chamada economia de comando, né? Que também se desfez na União Soviética anos depois, que era uma forma inadequada de gestão da economia. Eles resolveram adotar a relação entre empresas públicas e as empresas privadas, criação de empresas privadas. Na verdade, não há maior exemplo de empreendedorismo hoje do que no caso da relação das empresas públicas, dos bancos públicos com o setor privado, como na China, uma expansão espantosa, né? E o Brasil, como diz um amigo meu, o Brasil chegou a ensinar isso, porque foi uma experiência pioneira, né, nos países em desenvolvimento e muito bem sucedida, o que o Brasil teve, experimentou o sucesso de ter 34% de peso da indústria, incluída a indústria extrativa, no PIB. A indústria de transformação era 28%. A maior parte foi a industrialização mais bem sucedida entre os países hoje chamados de emergentes, né?
Então, eu vejo muito essa discussão se tem mais Estado, menos Estado. Não é um problema de mais ou menos, é o problema da forma como se articula com o setor privado. Na verdade, o que o capitalismo introduziu foram as relações de mercado, que são importantes para o desenvolvimento, assim, mas nunca houve nenhum caso em que o Estado tivesse se ausentado, né? Isso desde o mercantilismo inglês, em que, na verdade, o Banco da Inglaterra teve um papel fundamental na Revolução Industrial e depois, no caso do desenvolvimento americano, né, você teve Alexander Hamilton, que propôs o relatório das manufaturas, em que ele exigia uma participação importante da política econômica de Estado, que foi importantíssima para o desenvolvimento americano. As pessoas esquecem disso. Não vou falar da Alemanha do final do século XIX, né, do nosso Bismarck, Otto von Bismarck, né, e foi um sucesso absoluto, tanto que eles ultrapassaram a Inglaterra, né, e isso está um pouco na origem da Primeira Guerra, porque os ingleses não suportavam o avanço inglês. Mas a gente tem que olhar que a economia de mercado capitalista ela exige uma articulação entre investimento público e privado. O Roosevelt demonstrou isso no New Deal, né? Isso ocorreu de maneira recorrente e o Biden acabou de repetir isso, né? O presidente americano para, na verdade, fazer que a economia americana avançasse mais, avançasse para a área de semicondutores, etc, etc. Então, é isso que a gente precisa ter presente, sem passar por um crivo de mais Estado, menos Estado. Isso não existe nenhuma economia capitalista sem que o Estado esteja presente de uma maneira construtiva. Veja um exemplo da Argentina, o que está fazendo esse cara lá. Ele está destruindo o que já estava destruído na economia argentina há muitos anos, né? Mas o caso da economia argentina é outro. De não ter moeda. A moeda nacional argentina não existe. É isso que está nos bastidores dessa inflação. As pessoas fogem da moeda argentina e correm para o dólar, só que não tem dólar suficiente, aliás. Então, a gente precisa olhar isso de um ponto de vista sistêmico, sem preconceitos e sem coisas negativas, né? Tem que olhar, é tudo problemático. Você tem que enfrentar os problemas articulando as instâncias da vida econômica numa economia monetário-financeira. Eu insisto na palavra monetário-financeira porque muitas vezes as pessoas esquecem que as relações do dinheiro monetário-financeira são fundamentais. Nós estávamos falando da Petrobras, né? A gente está conversando aqui ao vivo com o professor Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor de economia da Unicamp, falando sobre um assunto polêmico. Ele mesmo usou essa palavra, que é a questão da Petrobras, o pagamento de dividendos, e acho que mais do que isso, que é a questão pontual, é o que a empresa hoje representa dentro da economia do Brasil e como os governos se sucedem. Qual deve ser a relação dessa empresa, que é um patrimônio brasileiro, mas que também tem acionistas, com os governantes? Aí, para terminar a nossa conversa, professor, eu queria ouvi-lo justamente sobre isso. O fato de a Petrobras ser uma empresa que atua num setor tão sensível da economia e também ser uma empresa de economia mista, muitas vezes coloca interesses do governo e dos acionistas em campos opostos. E não só agora nessa gestão, mas em outras gestões também. O senhor vê alguma solução para isso? E como é que o senhor vê a possibilidade sempre aventada, mas nunca colocada de fato em discussão no país, sobre a privatização dessa companhia? Pois só faltava essa, de privatizar a Petrobras, coisa que está no mundo inteiro, está todo mundo retrocedendo na privatização de certas empresas que são estratégicas, né? Que elas têm uma dimensão pública, infelizmente. Não há como escapar disso. Eu estava dizendo que não é como uma loja, supermercado que produz mexericas. A mexerica é diferente do combustível, do ponto de vista da extensão em que isso afeta a economia, afeta todos os setores da economia, né? Então, ela precisa ter uma estratégia que respeite essa dimensão pública, sem que a Petrobras,
foi uma das empresas, ela pagou, o ano passado, pagou mais dividendos que a Exxon americana. Coisas que as pessoas não sabem. Pagou mais dividendos que a Exxon. Então, na verdade, ela está conseguindo pagar os dividendos, mas ela tem que atender também a dimensão estrutural, o estruturante estrutural que ela tem na economia, né? Ela produz um insumo generalizado. Se você pratica uma política de preços, por exemplo, de passar para dentro toda a movimentação de preços externos, como queriam antigamente, você dana o resto da economia, sai todo mundo prejudicado, a inflação sobe, etc, etc. Então é preciso ter claro isso, não é uma coisa assim, de ou uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, você tem que atender os acionistas, sim, tem que ter uma política de pagamento de dividendos, sem dúvida, mas ao mesmo tempo você não pode danar o caráter estratégico da empresa e fundamental para o desenvolvimento da economia. Eu acho que todo mundo está de acordo que em relação à transformação da Petrobras de uma empresa de petróleo numa empresa de energia, porque é incontornável essa questão da energia limpa versus a energia de combustível. É incontornável, isso está no DNA das sociedades contemporâneas. Então não tem jeito, você vai ter que também ter uma estratégia de investimento, de avanço tecnológico, etc., que é benéfica para o conjunto da economia. É isso que a gente tem que pensar. É uma coisa e outra, não ficar com coisas excludentes, com visões excludentes que não dá certo. Professor, naqueles relatos da decisão da Petrobras, alguns disseram que essa decisão de não pagamento dos dividendos extraordinários não foi unânime no conselho da empresa e que talvez uma solução ali meio termo fosse melhor para sinalizar para o mercado que a empresa tem um compromisso com o pagamento de dividendos, para garantir esse desejo do acionista majoritário, que é ter capital para investimento também, e aí a turbulência seria menor. O senhor, essa coluna do meio aí, o que o senhor acha, hein? Não, mas não foi uma decisão do conselho da empresa, foi uma decisão do conselho da empresa levando em conta, não sei se eu não posso afirmar que foi uma decisão corretíssima, mas foi uma decisão que corresponde à estrutura de controle da empresa, é o conselho que decide, né? É o conselho que deve decidir. Então, na composição do conselho, você tem uma presença majoritária dos representantes do acionista majoritário, que é o governo, né? Então, essa dupla natureza da empresa, é uma empresa de capital aberto, né? Hoje em dia a Petrobras. Então, a gente tem que aceitar as regras que definem a competência dos órgãos empresariais que decidem e tomam decisões importantes do ponto de vista estratégico, né? É isso que eu acho. Queria agradecer muito ao professor Luiz Gonzaga Beluso, que falou conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, sobre Petrobras. Obrigada, viu, professor, pelo seu tempo, pela sua conversa. Até uma próxima vez. Até mais. Obrigada.